prefeito César Maia, o ex-prefeito César Maia, atual vereador do Rio de Janeiro, e contando com a presença do jornalista Lima Lebonim, que deixou uma pergunta no último bloco. Eu peço que repita, Lima. Foi sobre como é que é o seu dia a dia, para se manter atualizado, para continuar interagindo, para continuar agindo. Deve ser muito interessante. Prazeroso, principalmente. Eu tenho 69 anos, vou fazer 70. Né? Já fui secretário de Fazenda. Não parece. Obrigado. É verdade. Já lutei contra a ditadura, já fui preso, exilado, secretário de Fazenda, deputado federal 2 vezes, uma vez constituinte, prefeito do Rio 3 vezes, vereador agora, etc. Trabalho no meu partido como secretário de Relações Internacionais. Então, isso me dá uma experiência razoável. E do outro lado, esse mundo da internet. Isso permite uma pessoa, eu vou dizer alguma coisa para o César Maia, e mete lá um WhatsApp, mete lá um e-mail, e diz, atenção, fique atento que aquilo ali que está sendo feito é um absurdo completo. Ou, você conhece a experiência X, que é uma experiência muito importante, que foi realizada aqui ou acolá. Então você passa a ter os canais formais de informação, a partir dos temas, eu sou economista, enfim, sou metido a historiador e tal, leio meus livros de história, etc. E do outro lado você tem esses canais de informação que são amplíssimos, né? Eu acordo muito cedo, leio meus jornais, completo meu boletim, que eu chamo de ex-blog, e aí começo minha leitura de livros, leitura de artigos, começo a escrever. Eu tenho um assessor, embaixador, Raul Fernando, ex-embaixador, né, de Relações Internacionais, que me manda um conjunto grande de... Raul Fernando Leite Ribeiro, que enfim, me assessora. Eu sou vice-presidente da Internacional Democrata de Centro, que é muito forte, porque tem como núcleo o Partido Popular Europeu, que comanda o Parlamento Europeu há 4 eleições. E essa é a minha atividade, é a minha vida como vereador. E como vereador me permite ficar linkado a alguma coisa que talvez eu não ficasse se não fosse vereador. E meu partido. Eu sou dirigente dos Democratas e tenho que me manter atualizado, discutindo conjuntura, situação política, situação da economia, e faço isso numa rede de dirigentes que eu alimento diariamente. Falou ainda há pouco do IDC, do Instituto Internacional Democrata de Centro. Há pouco, cerca de 10 dias, quando eu liguei para agendar essa entrevista, o senhor estava em Cabo Verde, numa atividade da Internacional Democracia de Centro. Quer dizer, explica um pouco que atividades são essas que o senhor cumpre mundo afora, por conta da sua fato de o senhor ser vice-presidente da Internacional Democracia de Centro. É um dos vice-presidentes, né? As internacionais já foram muito fortes, anos 70, anos 80, anos 60 também, né? Depois elas se debilitaram. A Internacional Socialista nem se fala mais nela, né? Se fala mais nela, né? Você tem, na verdade, 3 hoje. A União Democrática Internacional, que é o Partido Republicano Americano, o Partido Conservador Britânico, é um nicho ali, né? A Internacional Socialista, que talvez mude até de nome, e a Internacional Democrata de Centro, são partidos de centro, centro-direita. A maior expressão é a CDU, da primeira-ministra Merkel, né? E fazem reuniões sistemáticas, discutindo a conjuntura, discutindo a situação, crises pontuais. Antes era democrata cristã. Mudou de nome porque incorporou os partidos muçulmanos do Marrocos, Partido Curdo do Iraque, enfim, e outros mais. E vem agregando partidos que se filiam por vontade democrática, que são os partidos africanos. Essa reunião no Cabo Verde, muito importante, você teve ali partidos, o Partido Cabo Verde, evidentemente, que coordena o IDC África, você teve o Partido de Gabão, Costa do Marfim, Angola, Guiné, etc. Eu, como vice-presidente, tenho uma sorte de participar dessas reuniões e ter uma experiência muito grande, ouvindo, aprendendo de crises que, para mim, de longe, são crises sem solução. E ali, na hora que se debate, para onde se vai, se vê que há caminho, certamente há caminho. Por conta dessa sua atuação, o senhor está sendo lembrado pelo governador Pezão para ocupar uma pasta no futuro governo dele, que começa em janeiro, que seria a Secretaria de Relações Internacionais. Quer dizer, o senhor vai ocupar essa pasta? É o que eu leio nos jornais. Na verdade, depois da eleição, os partidos que participaram da campanha do Pezão, a quem eu adquiri um entusiasmo muito grande pela sua forma humilde, tranquila, acolhedora de ser,
Começaram a discutir e surgiu essa ideia. Agora, eu ainda não mergulhei fundo nessa ideia, nem sei se o melhor para as minhas atividades seria ficar com um corte, com um vetor, que é o vetor internacional, ou se é melhor permanecer com esses vetores político, econômico, urbano e tal que eu tenho atualmente. Estou falando desses vetores, e no seu papel também de, digamos assim, conselheiro do partido, a direção nacional, uma curiosidade que tem a ver com um assunto já que nós tratamos aqui. Vamos supor que a economia caminhe bem dentro do esperado, pelo mercado, enfim. Há, aparentemente, a convulsão política causada pelas investigações em relação ao Petrolão, e vamos supor que o Supremo começa essa investigação e então o Congresso provavelmente, se a investigação pelo Supremo levar onde se aparentemente deve levar, será muito conturbado e provavelmente vai interferir na maneira, na capacidade da presidente Dilma de administrar a sua base e coisa e tal. Eu pergunto, essa eventual crise política, por força da fragilidade do Congresso, da crise no Congresso, em tese, prejudicaria a economia? A economia, para atingir certos objetivos, dependeria do Congresso? Bem, depende da gestão, depende do gestor. Se uma crise dessa de caráter moral, o gestor pode insinuar que esse é o problema do Brasil. Me deem tranquilidade, autonomia para eu tomar as decisões que o país precisa. Tudo depende do tipo de gestão. Vai ter reflexo no Rio. O Rio, Petrobras está em Campos, está em Macaé, está no centro da cidade do Rio de Janeiro, está em Angra dos Reis, está em Itaboraí, Comperj. Então vai ter reflexo no Rio de Janeiro. Já está tendo, segundo a Folha de São Paulo, Macaé já sofre com as questões da Petrobras por conta disso. E eu falo do ponto de vista de políticos. Sim. Inevitavelmente vai respingar forte em cima de políticos relevantes do Rio de Janeiro. De que maneira que isso desdobra para as eleições municipais, enfim, para o futuro do Rio, para as lideranças do Rio. Agora eu faria uma pergunta a mim mesmo. Eu disse, se você fosse deputado federal, como você votaria na proposta do governo federal em relação à LDO, de passar a usar a expressão resultados? Em relação ao déficit? Eu votaria a favor. Votaria a favor? Eu votaria a favor. Por quê? Eu votaria a favor, primeiro, porque é inevitável. Segundo, porque a alternativa de não se votar a favor são cortes que vão pegar em todo mundo. Interrompe o pagamento de folha, interrompe obras, interrompe a transferência para os estados e municípios. Sim, o senhor é a favor para solucionar esse problema, mas em tese, quer dizer, concorda com o superávit? Quer dizer, não, total, não tem dúvida nenhuma. Agora, nesse momento, você não pode deixar do governo completar o ano fiscal, porque não completar o ano fiscal significa uma consequência muito grave para estados, municípios, para servidores, etc. Tudo bem. Agora, a oposição deve sapatear, para mostrar que houve uma gestão fiscal irresponsável, que o governo foi muito mal, etc., produzir desgaste no governo. Agora, votar, se o partido perguntar qual é a sua recomendação, eu diria, na hora de apertar o botão, aperta a favor. Outra pergunta. A presidente da Petrobras, diante do que tem... Nós estamos encerrando, eu pediria só que fosse breve também o nosso vereador César Maia fosse breve na resposta. Pois não. A presidente da Petrobras, em tese, ela tem condição ainda de continuar presidindo a Petrobras depois de que ela chegou na CPI e disse que não tinha problema nenhum, não tinha nada em relação àquela empresa holandesa, e, no entanto, aparentemente, ela é acusada, inclusive, de ter mentido à CPI. Sabe que a melhor maneira de você ser amigo é tirar o seu amigo de um constrangimento. Eu não tenho dúvida da honestidade da presidente, nem da presidente da República. Mas a Dilma não vai mexer nela, a menos que ela entregue o cargo. Ela devia fazer esse gesto. Ela é uma pessoa honesta, correta, respeitável. Ela entrega irrevogavelmente a presidente para ela poder fazer uma reforma radical na direção da Petrobras. Seria o gesto mais correto.
Prefeito, foi um prazer enorme recebê-lo, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado, por essa entrevista ao Jogo do Poder. Lima, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter comparecido. Foi um prazer dividir a mesa com você nessa entrevista com o prefeito César Maia. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.